Fala galera, eu sou o Felipe, tá começando mais um podcast do Facilitadores de Inovação. Hoje eu tô sentindo a sua falta. Tô aqui, tô de alma presente. Tá presente. Seguinte, só para relembrar vocês, a gente ainda tá no começo do nosso projeto. Facilitadores de Inovação foi uma comunidade que a gente construiu, porque a gente acredita que o futuro não é um lugar para onde a gente tá só indo, sendo levado. O futuro é um lugar que a gente está construindo, criando. E a gente consegue fazer isso principalmente através das ferramentas que existem para a gente inovar. O Facilitador de Inovação existe para mostrar para vocês como tirar uma ideia do papel, como dar o próximo passo na carreira, como ser promovido, como liderar um setor. Mostra também como é que vocês podem liderar um negócio. E a gente recebe grandes referências que a gente tem nesse assunto. E hoje é um formato super especial, de novo, estou me sentindo sozinho, mas muito bem acompanhado por duas pessoas que eu admiro muito. Já eu vou apresentar vocês. Primeiro, né, Tom? Recados blogueiros. Curte. Se inscreve no canal. Manda pro coleguinha pra puxar um assunto. Comenta, enfim. A gente quer que vocês participem, porque só assim a gente vai conseguir dar continuidade de uma forma relevante para essa comunidade. Agora sim, estou recebendo a Juliana e o Lucas, que são de uma empresa que estão com a gente no Facilitadores de Inovação como clientes, acabaram de colocar dezenas de líderes nesse projeto. A gente vai contar um pouquinho sobre isso hoje, só que antes, eu queria que vocês se apresentassem, óbvio, Lucas, que a gente vai ser cavalheiro. Ju, conta pra gente quem você é, o que você faz, como é que você chegou aqui, enfim. Eu queria que você se apresentasse do jeito que você se sente mais confortável. É muito, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resumir. Vai lá, propaganda agora. Propaganda. Bom, eu sou Juliana Rodrigues, dentro da empresa, Juliana Amorim, fora da empresa, acabamos de discutir isso. Por quê? Por que você tinha? Nome de casado. Só que como eu tenho 13 anos de Expresso Nepomuceno, aí todo mundo já conhece como Juliana Rodrigues. Entendi. Né? Eu casei depois que entrei, então o Juliana Amorim veio depois. Entendi. Mas aí, tenho 13 anos de Expresso Nepomuceno, tenho um orgulho danado. A gente trabalha muito, mas a gente trabalha com muito afinco, a gente gosta muito do que faz, né, Lucas? Então isso motiva, sabe? Isso ultrapassa o cansaço que às vezes tem a correria do dia a dia. Tô hoje atuando com a área de estratégia e inovação e área de marketing, aí, liderando um time sensacional, criativo pra burro, sabe? Gosto demais dessa área. Entrei de paraquedas, mas já fiz tanta coisa na Expresso. Comecei fazendo curso de administração, entrei para uma área de custos. Logo já comecei a cuidar de orçamento, muito ali nas exatas. E com várias oportunidades que foram surgindo, passei pela área de TI, que foi uma experiência também fantástica para mim, enriqueceu muito como é que a gente lida com as ferramentas, com as análises hoje. E aí veio essa oportunidade de seguir com a carreira de estratégia e inovação. O marketing veio e caiu no meu colo esse ano passado, no início do ano passado. E assim, eu tô amando também, porque tá tudo muito conectado. E a Juliana fora, que eu gosto bastante, né? Ela adora fazer trilha, adora meio do mato. Ama esse tempo, tá, gente? Podem me criticar, porque é uma briga, tá? Assim, parece que eu sou avessa. Tem um monte de gente que gosta de calor. Eu gosto de frio, sim, adoro um frio. Me sinto disposta nessa época do ano. Jogo videogame, sou gamer, adoro. Jogo. Tipo FIFA? Não, FIFA não. FIFA é comigo. FIFA eu deixo pro Lucas. Na verdade, hoje, meu menino joga mais FIFA do que eu, te falar a verdade. Que da hora. Tenho um filhinho de 6 anos, uma de 12. Meu filhinho de 6 anos, a paixão dele é o FIFA. Que legal. Eu juro por Deus, eu convivo com o Lucas há quanto tempo? Sei lá, 2 anos? Eu não sabia que tinha filhos. Tem 2 filhos. Que legal, velho. Que isso? Já antecipando um pouquinho pai. Que foda, Lucão. Conta pra gente um pouquinho também. O que você faz na Expresso, um pouquinho da tua trajetória. Isso. Os meninos, como é que chamam seus filhos? João Lucas e Mariana. João Lucas e Mariana. A Mariana é mais velha. Isso, Mariana é mais velha. Eu sou o Lucas Teófilo, né? Lá na Expresso, muita gente me conhece como Teófilo por causa da quantidade de Lucas que tem. Teve uma época que era pré-requisito, né? Tem que chamar Lucas pra entrar na Expresso. Porque assim, muitos. Aí a gente tem que chamar só pelo sobrenome. Entendi. Assim como a Ju também, eu tô lá na Expresso há vários anos, 13 anos e meio. Entrei um pouquinho antes, né? Pega muita idade. Entrei um pouquinho antes da Ju. Com 12 anos. A Ju entrou até para trabalhar comigo. A gente trabalhava em custos de orçamentos. Eu meio que caí de paraquedas lá também. Você entrou antes da Ju? Entrei antes.
eu sou um cara formado em TI, eu fiz sistemas de informação, e aí eu fui trabalhar na Expresso por indicação da minha esposa, que era estagiária lá. Ela ficou sabendo da vaga no departamento de custos, falou, por que você não tenta? Aí eu fui, entrei lá na Expresso, e aí depois disso fiquei mexendo com orçamento lá até 2018. Caramba! Gostava bastante também, mas chegou um momento que eu falei, quero coisa nova, quero aprender coisa diferente. E aí em 2018 eu fui para a área de estratégia, a Ju já estava lá, o convite do Gustavo, que hoje é nosso diretor de pessoas. E aí, desde então, eu tô lá até hoje, aí aprendendo sobre inovação a cada dia. Que foda. Eu queria perguntar uma primeira coisa que não estava ensaiada. Mas é porque vocês falaram, me veio um negócio na cabeça, assim. A gente convive com uma geração que é muito ansiosa, em todos os sentidos. Tipo, eu nunca fiquei mais do que... Não é só, desculpa, não é só a geração, não, a gente. Total. Aqui você tá lidando com dois ansiosos que tem que conversar, trocar ideia pra dar uma equilibrada, que é difícil. E aí eu fico pensando assim, eu nunca passei mais que 2 anos, antes, né, de abrir a minha empresa, eu nunca passei mais de 2 anos num lugar, assim. Eu até falei disso numa palestra esse ano pra uma galera do Sebrae. E eu fico pensando muito sobre isso que vocês falaram. Eu tô há 13 anos na Expresso, eu tô há 12 anos na Expresso. E óbvio, né, que tipo, o sucesso de vocês hoje, ele tem muita relação com o legado que vocês estão construindo há um tempo. Construir histórias é um negócio muito importante. E por mais que sejamos, né, todos ansiosos, a gente tem que exercitar um pouquinho dessa paciência para construir legado todos os dias. O quão importante é, na opinião de vocês, para uma carreira sólida, a gente construir histórias longevas num mesmo lugar, assim? O quantas vezes a gente tem que entender que talvez o que está na nossa cabeça não é realidade e a gente tem só que engolir o choro e continuar... Sabe, tipo assim, o quão importante é? Eu vou te contar uma história legal, que eu acho que é um pouco do... mostra por que eu tô há tanto tempo na Expresso. Eu sou movido a desafios. Tipo assim, se eu não tiver desafios, coisas diferentes para fazer, eu fico extremamente ansioso e angustiado de ficar naquela situação. E quando eu entrei na Expresso, até citando essa questão da minha esposa ter me colocado lá, na primeira semana eu fazia um trabalho que era extremamente manual. Eu olhava lá os clientes, aí a gente tinha uma planilhinha que comparava os clientes que estavam pagando certo, recebendo, e era tudo lançamento manual. Aí eu ficava ali, lançava o manual, olhava se estava certo ou não, mandava um e-mail pro cara falando... Pescando assim na frente. Tá certo, tá errado. A Ju também entrou para fazer isso. Ele me ensinou a fazer isso. Então, só que aí, dessa preguiça que eu tinha, eu falei, não vou ficar aqui fazendo isso aqui todo dia. E dali, como eu tinha uma formação em TI, eu criei uma automação que ela pegava ali, já gerava toda a base de dados, e a partir dali a gente começou a automatizar aquilo ali, o que a gente fazia em um mês, sei lá, começou a fazer em um dia. Então, a partir desses desafios, eu comecei a... Que legal. E aí, tipo, já, Ju. Não, é porque o papo tá indo pra um lado que eu gosto bastante, que é tipo assim, beleza, você conseguiu resolver um problema e, obviamente, você criou outro problema, certo? Que agora eu tô com tempo livre, o que eu vou fazer com esse tempo? E aí, tipo assim, como é que você faz pra continuar criando todos os dias um problema novo pra resolver? Então, aí no tempo livre é o tempo que a gente consegue ir melhorando cada vez mais. Aí eu ia encontrando novos desafios e desses novos desafios eu ia pesquisando como eu ia solucionando esses desafiozinhos. E com o passar do tempo, quando você olha pra trás, você fala, nossa, eu já fiz um baita trabalho aqui, automatizando coisas, entendendo processo, mudando processinho. Muito bom. Então, acho que isso é o que mais me prendeu na Expresso todos esses anos. A capacidade de resolver um problema criando outro. E pra você, Ju? Eu acho que é muito nessa linha do Lucas e é muito questão de perfil também. Quando eu terminei minha segunda pós-graduação, eu precisava fazer uma tese. O trabalho de conclusão de curso era falar sobre mim, que é muito difícil. A gente nunca sabe falar sobre a gente mesmo. Muito complicado. E aí foi muito gratificante fazer esse trabalho, porque eu comecei a refletir sobre minha carreira, minha trajetória. E eu sou muito hiperativa. O Lucas sabe disso, eu sou muito hiperativa. Então, assim, rotina me quebra totalmente. E eu precisava de muita movimentação. E eu brincava assim, eu achava que eu era pato. Porque assim, aquele que faz um monte de coisa e não é especialista em nada. Como é? O pato nada, caminha tem e asa, nada. Tem asa, mas não voa. Tem pata, mas não anda direito. Pato não anda direito. Tem nadadeira, mas não nada tão bem também. Mas depois eu até descobri, o diretor de gestão de pessoas nosso tinha feito um curso sobre nexialistas. E eu comecei a entender um pouco mais do meu perfil. Autoconhecimento é um negócio foda, né? E aí eu comecei a perceber que não, que eu tava na área hoje perfeita pra mim, que eu gosto de estar conectada a muita coisa, eu gosto de saber tudo, eu gosto de meter o bedelho, sabe? Assim, daquele...
E eu gosto de criar essas conexões, eu gosto de analisar, gosto de criar integrações entre as pessoas e as situações. Então, minha carreira toda na Expresso, e até as coisas que eu gosto de fazer fora, elas são muito assim. Então, quando eu comecei a fazer o que o Lucas... A gente brinca, né? Essa relação nossa aqui, ela é muito legal, que eu comecei aprendendo muito com o Lucas. E quando ele me ensinou a fazer orçamento e tal, eu começava a fazer análise de cliente, aí eu já começava a escafunchar. Mas por quê? E sou muito questionador. Eu tenho que ver muito sentido nas coisas. Mas por quê? Mas e isso? E aquilo? Aí eu fui aperfeiçoando, aí fui para orçamento. Aí, nisso, eu já conhecia, para você fazer orçamento, todas as contas, de onde tem que vir, por que tá caindo ali, de quem que é. Aí eu comecei a ter um conhecimento grande sobre a área. Aí eu fui fazer um book de tudo que a área fazia para implementar o sistema. Aí quando foi para implementar o sistema... Esse book não existia? Não existia. Entendi. Não existia, era tipo um dossiê da área. E aí, como eu já sabia muita coisa sobre o processo e estava fazendo negócio de sistema, comecei a me enfiar lá e cair de paraquedas na implantação, quando a gente foi trocar o RP da empresa. A Ju pegou uma baita implantação de troca de RP. Troca de RP, cara. Foi loucura. Eu falo assim que nessa época eu não tinha vida social, não tinha nada. No varal era pijama, uniforme, sério. Era loucura. Ficamos 1 ano e meio, mais ou menos assim. E aí, eu já não estava mais em curso, estava na equipe de implantação do projeto, fui trabalhar em TI. Aí fui aprender um negócio que não tinha nada a ver. Hoje eu sei fazer consulta em SQL. Meu Deus do céu. Comecei a ler um pouquinho de programação. Então, assim, é muito isso que o Lucas falou. O que te motiva é o desafio. Eu nunca consegui ficar muito tempo na zona de conforto. E é muito engraçado que a gente fica na zona de conforto e fala, ai, tá tão quentinho Tá gostosinho, aqui, né? Tá gostosinho. Tá muito quieto. Aí você para 10 minutos. Não, mas tá muito quieto. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí é isso. Então, a minha zona de conforto, ela sempre foi expandindo. Então, aí você perguntou, mas essa relação de ficar muito tempo no mesmo lugar é bom? Depende. Muitas pessoas vão falar que é legal você ter um currículo onde você tem a experiência de várias áreas e tal. Mas eu tenho a oportunidade de ter essa quantidade de experiências... Desde uma mesma empresa. Exato. O nosso trabalho no dia a dia ali, cada hora você tá numa área, cada hora você tá num projeto, então você tá aprendendo ali da empresa como um todo. E aí pra gente trazer até pra galera entender do que a gente tá falando, porque assim, outra confissão, por mais que eu trabalhe há um tempo com consultoria, com inovação, com criatividade, eu só fui ter noção do tamanho da Expresso Nepomuceno quando a gente foi atender vocês, quando vocês viraram nossos parceiros, nossos clientes. Qual que é o tamanho da Expresso hoje? Eu queria começar por você, Ju. Tipo assim, o que a Expresso representa? Não só em número, mas em impacto gerado, assim, só para todo mundo entender do que a gente está falando. A Expresso Nepomuceno hoje ela está entre as 7 maiores empresas de logística do Brasil. Nós estamos em 14 estados e agora uma internacionalização que está deixando a gente super feliz. A gente estava brincando agora antes, né, dos bastidores. Cansativo? Muito. É muito complexo, mas nossa... Frio na barriga, adrenalina. Tudo, mas a experiência e essa troca é sensacional. Mas ela emprega quase 7 mil colaboradores. Ela traz um impacto positivo, não só social, mas de desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento de colaboradores. Isso impacta a família. A gente tem vários programas, por exemplo, de motorista, que você vê o quanto a família incentiva o motorista a estar na Expresso Nepomuceno por todo o reflexo que vê em torno disso, né? E, aí a gente entra nas partes numéricas. Mais de 4 mil veículos e equipamentos, são... Nossa, eu nem lembro quantas operações então, a gente filiais e operação eu já até perdi a gente conta. sempre A gente tá sempre na casa ali dos 50, aquela faixa. A última agora, tirando a da África do Sul, vem a gente acabou de implementar um novo estado na Paraíba, em João Pessoa. Então, a gente sempre brinca, né, alô, João Pessoa, agora já é a caravana de João Pessoa. A gente já tá sempre abrindo filial. Tá abrindo uma atrás da outra, então isso é muito legal. A gente fala que a gente cria essas conexões de ponta a ponta. Muito bom. Por que eu perguntei isso para vocês, assim? Porque eu imagino que essa capacidade de gerar o desafio novo, ela vem junto, né, com o tamanho da organização que vocês estão construindo. Mas agora, pra gente voltar porque estava ensaiado, Lucão, eu queria entender de você o seguinte: você falou que você fez
TI, né? Eu fiz lá TI, atrás. Sistema de Informação. Como é que foi essa escolha, velho? Tipo assim, você entrou na faculdade com quantos anos? Tipo... Cara, eu vou te falar que foi meio que na sorte, assim. Daí eu queria ser engenheiro. Eu queria fazer engenharia elétrica lá em São João del Rei. Só que aí eu fiz vestibular lá na época, eu não passei. E aí eu fiz lá em Lavras, na Fagamo. Como eu já estava lá mesmo, eu falei, vou testar como é que é esse curso de Sistema de Informação. No primeiro semestre ali eu já apaixonei e falei, isso aqui que eu quero mesmo. Eu gostava muito de TI, de programação, ainda gosto. Assim, por mais que eu não esteja na área, eu programo assim, hobby, nunca desenvolvi software, nada. Eu programo algumas coisas, algumas linhas de código. Site sim. Legal. Algumas linhas de código, mas bem básicas, eu não me aprofundei muito na área. E acabei que eu me apaixonei por essa área de TI. E aí, lá na inovação, como a gente tem muita relação com a TI também, eu gosto bastante. Quando você entrou nessa área de inovação, quais foram as outras áreas que você entendeu que você precisava exercitar ou aprender para ser um profissional mais completo, mesmo vindo dessa cadeira de tecnologia? Nossa, muita coisa. Criatividade, principalmente. Comunicação, a gente vê ali que usa todo dia. Então, tem várias habilidades. Acaba que você vai descobrindo uma habilidade nova a cada dia. É o que eu te falei, essa questão até dos projetos que a gente mexe, estou numa área, agora estou na outra. Você vai descobrindo algumas habilidades que vai te ajudando em cada área ali. E eu pesquiso muito. Então, eu tenho muita... Eu sou muito curioso. Tipo assim, se você me passar um negócio aqui agora que eu não conheço, enquanto eu não consultar, não entender, Lucas eu fico extremamente tudo, ansioso. Cara, deu qualquer coisa, ele não sabe o que é, eu não tenho conhecimento pleno, ele já pega na hora e vai pesquisar. É impressionante. Eu fingia que eu sabia, quando eu não sabia. Não, essa é a minha parte. A gente é mais parecido. Com propriedade, entendeu? Fala um monte de coisa. Eu não lembro se você me contou. Você se formou no quê? Eu formei em administração. Administração. E depois, você falou que fez a sua segunda pós e tal. Como é que você se tornou a Juliana, hoje, uma das principais líderes quando o assunto é inovação e estratégia na Express? Eu acho lindo mesmo quando as pessoas falam assim que tinham a meta de vida, objetivo e que, nossa, construiu tudo. Não, eu não fiz nada disso. Mas é aquilo que falou, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Então, assim, eu construí o meu caminho sem saber o que eu estava construindo, mas sabendo as oportunidades que poderiam surgir. Então, entrei em administração, trabalhando em loja de calçados. E aí eu era analista de crédito, então eu tinha que ficar ali um pouquinho em marketing, um pouquinho em administração, um pouquinho na venda, um pouquinho no RH. Falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar sem faculdade. Aí a administração foi isso. Porque 50% da população acho que entra em administração, um pouco assim. Mas aí, quando eu fui fazer participar do projeto de implantação do RP, aí o que o Lucas falou, a gente vai descobrindo que a gente precisa de determinadas técnicas ou habilidades. Aí eu falei, eu preciso fazer gerenciamento de projetos. É incrível isso, e tanto é que quando eu fiz, eu apliquei gerenciamento de projetos no meu casamento. Meu Deus, eu queria saber essa história agora. Minhas madrinhas acham isso loucura. Meu casamento, ele todo planilhado em Excel. Você casou quando, Juliana? Só pra saber por que eu não tava. De papel em 2016. Não, então tá. Por isso, você não tava. Com certeza. Entendi, hoje tá bom. você seria convidado. De honra. Mas conta, eu queria saber como é que você aplicou gerenciamento de projeto no seu casamento. E isso é que é legal, assim, a gente tava falando muito Mas a Ju aplica gerenciamento de projeto em tudo. Pra tudo. Fazer uma viagem. No máximo. Tudo. Mas e isso é legal porque, assim, quando você aprende o sentido de algo, você não vê que não é uma fórmula. É porque você vê a lógica daquilo ali. Então, hoje tem ferramentas, assim, a gente usa uma ferramenta excepcional para gerenciar projetos, já testamos outras, mas gerenciamento de projeto você pode fazer no Excel, você pode fazer na folha, você pode fazer no celular, nas notas do celular. Tudo depende do propósito que aquilo tem para o que você vai fazer. E aí eu consegui aplicar isso, eu fiz planilha de Excel, separei grupo assim, convite, noivo, noiva, padrinhos. Aí assim, nas abas assim, a gente vai criando subelementos. Tá bom, para eu fazer o convite eu tenho que fazer a lista de convidados. Aí depois, para quem eu vou entregar, para quem eu não vou entregar, de que forma vai fazer, o que eu preciso comprar para fazer o convite. E eu fiz isso para tudo. E tinha equipe? Tipo assim, você tinha que gerenciar um time que ia te ajudar?
as minhas madrinhas. O meu casamento foi feito. Você fez assim, uma EAP do casamento. Fiz uma EAP do casamento. O que é EAP? Traduz pra nós. Estrutura analítica do projeto. Você cria mesmo os quadradinhos e vai fazendo aquilo ali em forma de organograma. Isso aqui depende disso, vai criando as dependências. Como é que seu esposo chama? Ele, a gente conhece também, mas eu esqueci. Valdir. O Valdir também trabalha, né, numa empresa que é parceira nossa, Minas Verde. Tá lá ainda? Tá lá ainda, Trabalhou, inclusive, numa das metodologias que a gente construiu no ano passado, e a gente amou ele também. Imagina ele, né, Tom? Imagina o Valdir, tipo... Porque se bem que noivo também não tem, é só... Não, aí eu vou falar, amor, te amo, mas... Vou confessar que Valdir chegou com o negócio quase pronto. Eu já tinha organizado a lista de atividades dele. Então, assim, ele já o único trabalho dele é ficar parado e falar assim... Exatamente. Fazer os votos, né? Por favor, que os votos tinham que ser dele. Mas foi ótimo. Eu brinco com ele até de viagem. Minhas viagens são um planejamento de projetos. E eu até compartilhei um meme pouco antes agora de eu sair de férias, que é muito isso. Eu tô lá preocupada com tudo. O voucher, o seguro, onde que a gente vai ficar, que horas a gente vai chegar e tal. Ele não tá sabendo nem a hora do embarque. Então, assim, mas é porque isso é muito do meu perfil. Então, porque eu aprendi que isso tem sentido, isso dá resultado. Aí a gente vai falar muito de inovação. Inovação é isso. Você modela várias formas de fazer, recria, copia, mas tem que fazer sentido e tem que trazer resultado para você. Mas nessa questão da formação tem um perfil parecido com a Ju, assim, também. É meio que o que ela falou. Você acaba caindo de paraquedas ali, mas tudo tem um sentido. Depois que eu fiz TI, eu fui fazer minha primeira pós também em gestão de negócios, porque eu já estava tudo envolvido nesse mundo corporativo, eu estava com orçamento na época. E aí, quando eu fiz a segunda pós, que foi o gestão de processos, aí eu já estava na inovação, que não era inovação na época, era estratégia, mas eu trabalhava com processo, então eu fui buscar isso. Muito bom. E aí você falou um negócio, tipo, até para trazer... Porque, assim, inovação é uma palavra muito aberta, né? Muito. E dentro dela cabem várias outras. E isso é muito perigoso, às vezes. A definição de inovação, você vai achar várias. Tipo, isso é muito legal, porque deixa as possibilidades abertas, o que é muito positivo, principalmente para quem tem o nosso perfil, mas, ao mesmo tempo, é perigoso, né? Porque deixa tudo muito aberto. Sim. Como é que a gente traduz inovação na realidade de vocês hoje, Lucas? Assim, tipo, inovação, se a gente fosse definir numa estrofe, assim, lá dentro da Expresso Tempo, é o quê? Eu acho que é tudo que gera mudança, que faz você sair da inércia ali, mas que te traga resultado. Sem resultado, eu acho que não é inovação. Para mim, a referência de inovação é isso. Tem que reduzir um custo, emitir uma nota fiscal. Tem que... Exato. A gente escuta várias dessas. E tem dois contrapontos. Você vai ver que eu sou muito assim do faz sentido e do depende. Eu também sempre. Pra mim, toda frase termina com ponto de interrogação, nunca com ponto de afirmação. Exatamente. O que move o mundo são as perguntas. Isso é horrível, tá? Eu não indico, sabe? Eu sempre falo, cuidado muito com esse perfil, assim, porque, tipo, mas pra mim, toda frase termina com ponto de interrogação. Pode ser? Será? Então, não, olha pra você ver como que a gente conecta as coisas. Eu tava num curso agora na terça-feira, né? Terça-feira eu tava num curso. E aí o pessoal começou, todo mundo da sala já tava brincando, porque o professor fez uma pergunta e era pra alguém falar uma pergunta assertiva, tipo assim, é isso ou é aquilo. isso? Tinha duas opções. Aí eu falei, depende. Quer dizer, Só que depois disso eu desencadeei, porque todo mundo começou a falar depende. Mas eu falei, mas é isso, gente. Cada realidade, cada empresa, cada experiência é única e aquilo precisa ser adaptado. Então a gente vê muito isso na inovação, porque ela tem... não pode ser 880. Ou tem gente que quando ouve inovação fala assim, é muito complexo. Eu tô criando aqui uma nave espacial, eu tô criando um veículo elétrico que vai viajar. Associação à tecnologia, né? Isso que me pega. O pessoal associa muito inovação à tecnologia. Não precisa ser. Uma mudança de processo, às vezes, pode gerar uma inovação maior do que uma tecnologia caríssima ali para... Exato. Ou senão o pessoal aí acha muito complexo, né? Acha que é um negócio inalcançável. Ou senão não sabe definir bem inovação, não sabe como é que faz sentido. E aí não gera o resultado, que foi o que o Lucas falou. Então, a gente trabalha com esse meio termo e o que o Lucas falou. Se eu estou aplicando qualquer coisa, eu estou recriando, estou criando algo novo, eu estou modificando a forma que eu faria, mas aquilo faz sentido para mim, é uma coisa que não era feito antes e está trazendo resultado, a gente considera inovação. Às vezes a gente fala que muito de inovação a gente aplica coisas dentro da empresa que o pessoal fica assim, nossa... Parece uma mágica.
resolveu tanto a minha vida. Do lado de fora tem empresa que usa isso há 10 anos. Mas não importa. Para você, aquilo ali fez sentido naquele momento e foi uma inovação. E aí que a gente pega muito no ponto do facilitadores de inovação e no mindset de inovação. Porque quanto mais você cria esse distanciamento de que inovação é para os outros, inovação é para empresas tipo o iFood, tipo o startup que está nascendo agora, Nubank. Você cria esse distanciamento, você não melhora, você não tem criatividade no seu dia a dia para melhorar o seu ambiente. E o pessoal também acha que a empresa, para ser inovadora, tem que ter uma piscina de bolinha. Tem que ter mesa de sinuca, campeonato de truco, tem nada a ver. Aí, se for startup, é unicórnio. Pronto, só de ter, escorrega. Exato. Não, concordo não é muito. Assim, precisa ter o resultado. E tem uma coisa que a gente fala muito, assim, tipo, empresa inovadora é empresa que tem perspectiva. Sabe, tipo assim, empresa que tem ideia de para onde tá indo. Não quer dizer, tipo, temos certeza de para onde a gente tá indo, porque isso não existe. Mas tem pelo menos uma noção ali, sabe? Saber tipo, o que você tá fazendo. Exato. Para mim, empresa inovadora é empresa que tem perspectiva. E por mais que seja simples, é muito difícil encontrar, assim. Uma empresa que, tipo assim, não, sabemos qual é a nossa meta dos próximos 5 anos, que é o que vocês sabem, exatamente. Inclusive, métrica. Então, tipo, para mim, a lógica tá muito dentro disso. E aí eu queria trazer agora, de novo, pro lado corporativo, mas ainda focando muito no individual de vocês. Tem uma capacidade que para mim ela é muito, muito valiosa atualmente, que é a capacidade do improviso. Vou contar uma história muito rápida, tipo assim, hoje a gente tá organizando um evento, né, de lançamento de uma nova empresa e tal, e aí pra gente tá muito corrido. Aí, tipo, o Tom tá todo gato ali, você acha que demora quanto tempo pra ele ficar bonito desse jeito? 5 minutos. Ah, tá. Demora, né? Então, beleza, atrasamos um pouquinho, tipo assim, aí o meu irmão trabalha na Rede Nova quando a gente tá gravando esse episódio, meu irmão mais novo. Aí eu, tipo, mandei mensagem pra ele, falei, a galera da Expresso tá chegando aí. Fala pra tal pessoa receber eles pra Seu gente. irmão foi que recebeu a gente ali? Olha só! Será que foi? Não sei. Eu acho que foi. Parecia muito. Parece o Felipe. Provavelmente deve ter Agora sido. que você falou. Aí mandei mensagem pra ele no WhatsApp, falei, recebe a Ju e o Lucas pra mim. Aí ele já começou a me zoar, né? Falou, amigo do horário e tal, não sei o que. Eu falei, véi, faz um tour com eles, conta uma piada, sei lá. Faz stand-up aí. Exato. E aí, pra mim, isso tem relação direta com a capacidade de se adaptar, certo? Sim. Capacidade de improviso. E isso, no fim das contas, quando a gente fala de uma organização, o amanhã a gente não faz a menor ideia de qual vai ser. Aquele lance da gente fazer planejamento estratégico de 36 meses, de 48 meses, isso acabou há muito tempo e agora está acabando inclusive de 12, né? Tipo assim, a gente pode até projetar, mas a tendência da gente revisar isso mês a mês é muito grande. Como é que a adaptação funciona? Primeiro, na carreira de vocês e depois corporativamente falando, no setor que vocês lideram e na empresa que vocês representam. Como é que é isso aí, Ju? Nossa, é muito legal. Você vai falando, eu vou conectando vários pontos. Aconteceu 2 coisas essa semana que reforçam muito isso. Ontem, na verdade as 2 ontem. Na primeira de manhã, a gente recebeu um parceiro nosso e ele veio apresentar uma proposta, né? Um evento, e a gente achou muito legal, fez muito sentido. Só que ele levou muito menos tempo para apresentar e a gente começou a falar sobre inovação. E aí, na hora, já veio assim, putz, mas eu tenho essa necessidade, mas eu tenho isso aqui para fazer, o Lucas tem essa meta, eu tenho essa meta, isso aqui me gerou insight. A gente construiu uma ideia na hora, assim, toda estruturada. Ali, e fez até a linha do tempo, a gente vai fazer isso nesse mês, isso no próximo. Pronta, não tinha nada planejado, absolutamente nada planejado. E a gente acabou otimizando e resolvendo 3 problemas que a gente tinha numa reunião só. Depois, à tarde, a gente tinha uma reunião para o Lucas, fez um trabalho muito bacana com uma das nossas analistas e ia apresentar para a diretoria. Eu não tinha visto ainda o resultado, falei, vou participar também. Quando ele começou, eu falei assim, esse tema aqui para outro diretor também, nosso CEO, preciso escutar. Aí eu fui lá, chamei e falou, quero participar. Ele foi o mais participativo. Então, assim, é muito a percepção do momento que a gente tem. E acabou que a conversa foi muito mais produtiva. Ele mesmo colocou vários pontos ali que a gente não tinha pensado e que melhorou 1000% a conversa ali, que se eu tivesse feito sozinho com o diretor ali. Não ia rolar. E aí, eu gosto de trazer 2 coisas em relação a isso. Primeiro, até conectando, vamos pegar um negócio super atual, que é inteligência artificial. Toda vez que eu escuto muito inteligência artificial, a gente discute muito isso, e essa semana também eu vi um podcast muito legal sobre isso, é você saber usar. Ela tem que trabalhar para você e não você para ela. E qual que é o nosso maior receio? A gente ficar muito dependente e perder o pensamento crítico. Acho que quando você fala de adaptabilidade, ela é muito nisso. E o que eu falei do fazer sentido.
Se você não consegue entender o contexto que aquilo está se aplicando, por que aquilo faz sentido, os impactos que tem, quais são as variáveis, nada é constante. Então tem muita variável que impacta. Se você não entende isso, você fica condicionado a achar que tudo é uma fórmula. Aí se tem uma variável que é encaixada e não estava previsto no seu cronograma, você para, você trava. E inibe o improviso. Então, quando você tem um repertório e um pensamento crítico de analisar tudo no seu ambiente, toda a situação e ver lógica naquilo, você consegue criar várias conexões. Aí você brinca com as probabilidades. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, até como lição dessa reunião do primeiro case que eu contei, a gente tem que tomar cuidado e não confundir. O que não pode acontecer é se ficar viajando na maionese enquanto a pessoa está falando, você não tem escutativa, e aí você não consegue conectar do mesmo jeito, você está no seu mundo sozinho. Então esses 2 pontos eu acho que eles trazem muito a facilidade de você criar essa adaptabilidade para você conseguir criar, inovar, ser criativo. Isso vale para a empresa, eu imagino que, tipo assim, quando a Ju fala que um profissional precisa ter escutativa, a empresa precisa ter, né? Tipo assim, a empresa precisa ouvir seus clientes, seus fornecedores, a comunidade. Porque quanto mais a gente ouve, mais informação a gente compila. Você consegue identificar muito mais os desafios. E quanto mais informação a gente tem, mais resposta a gente consegue dar. Porque no fim das contas, a capacidade de improvisar é essa capacidade de responder uma situação que você não controla. Isso. E as situações que a gente controla, elas são tipo assim, sei lá, mínimas, ínfimas, né? Tipo, é 10%. Isso acaba fazendo parte do dia a dia nosso. Esse trabalho mesmo que a Ju citou, que eu fiz com o pessoal lá da empresa, eu fui com uma metodologia pronta, mas eu sabia. Eu falei, esse pessoal não conhece tão bem. Dependendo do que eles forem fazendo durante o trabalho, eu vou ter que ir adaptando. E foi o que aconteceu. Eu fui com aquela metodologia pronta. O primeiro dia eu já vi que ia por outro caminho. Aí eu fui adaptando. Chegou no final, a gente conseguiu entregar um resultado legal em cima daquele pessoal. Se eu tivesse tentado bater na metodologia certa da forma que era, talvez não traria o resultado. E eu acho que para você facilitar a inovação, você tem que ser assim. Você tem que ter adaptabilidade. O Lucas e você tocou nesse ponto. A chave para tudo, gente, igual o Lucas falou, todo mundo acha que inovação é tecnologia. Cara, sinceramente, inovação é pessoas. Sim. Cara, pessoas resume tudo. Porque se você não leva em consideração o perfil daquela pessoa que está te ouvindo, você não tem empatia, não sabe como trabalhar com ela e não com a metodologia, esquece. Você pode tentar implementar o que for. Você não está gerando conexão para a pessoa absorver. Isso eu aprendi com vocês, assim, a metodologia, ela tem que... Eu aprendi com o Expresso mesmo, sem sacanagem. A metodologia, ela tem que virar a caixa de ferramenta, né, no fim das contas. E aí, tipo, caso foi isso. E aí, tipo, você abre, né, tipo, você vai ver, não, para determinada coisa, uma chave de fenda funciona. É o máximo que vai no meu repertório de ferramenta. Para outra vai ser outra coisa, mas a lógica é essa. Nisso aí eu sou bom, viu? Eu não quero ganhar. A última coisa que eu fiz... eu comprei uma máquina de solda. Meu Deus, pra fazer o quê, né? Tipo, eu fico pensando. Minha esposa fica brava comigo. Cada dia você inventa uma ferramenta nova. Ele chegou esses dias assim, Ju, comprei uma desmililha. Eu nem sei falar. Aí eu tô assim, o que é isso? Ela despiga pra tirar o desmilhadeira é pra cortar metal mesmo. Metal? Caramba, velho. Eu adoro ferramenta, é um hobby meu que eu tenho. Você é tipo, sabe aqueles filmes que tem a pessoa que consta? É tipo o Rodrigo Hilbert. Isso. Vai fazer um churrasco, aí tipo, tá o boi ali, tem um carro ali, aí do nada tem uma churrasqueira. E ainda cozinha. Então Maristela deve estar. A Maristela vai ouvir isso aqui e vai falar, nossa, aí. Deu uma moral agora. Deu uma moral. Deixa eu voltar. Tem um ponto que pra mim também é muito importante. Que, tipo, tem uma pesquisa que saiu, algumas saíram, então fiz um compilado muito legal de vários estudos que saíram nesse ano. Tem uma da Gallup, que tem 3 dados que eu gosto muito. O primeiro diz o seguinte: só 15% das pessoas nesse momento estão engajadas no seu trabalho. Ó, que loucura, só 15% estão altamente engajadas com o seu trabalho. E o panorama, num gráfico de pizza, né, 15% estão muito engajadas, a gente tem uma massa ali de 60% que tá levando? Tá nem prestando atenção. E tem mais 15% que estão torcendo contra, estão jogando contra, estão falando mal. E nesse contexto, tipo assim, tem outros 2 dados que um diz que 44% de toda a força de trabalho já sentiu em algum momento sintoma de burnout. Só que não tem relação direta, e esse para mim é o ponto mais interessante, com carga horária de trabalho. E o que, obviamente, eu estou fazendo um recorte, né? Estou falando dos nossos trabalhos, que são trabalhos mais criativos e tal. Esse recorte ele diz o seguinte: na maioria das vezes, tipo, você está relacionado com achar significado no trabalho. Porque o último dado diz que
pouquíssimas pessoas encontram essa utilidade para o que faz. Acha que o trabalho que realiza não tem nenhum impacto na sociedade. Quando a gente pega uma empresa de 7 mil pessoas, a inovação é uma das respostas. Para aumentar engajamento, para gerar mais resposta, para criar um ambiente mais saudável. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto complexo. Primeiro, eu queria entender a opinião de vocês sobre como é que isso é trabalhado hoje dentro das empresas. De todas as empresas que reúnem a expressão, que são várias, né? Não só por unidade, mas por perfil e por jeito de trabalhar. E como é que a gente encontra o nosso próprio propósito naquilo que a gente está realizando? Então, pensando sim no lance corporativo, mas pensando também na gente enquanto profissional, sabe? Como é que a gente pode encontrar significado naquilo que a gente faz, na opinião de vocês? Profunda essa pergunta. Não é? De vez em quando eu gosto. Tá, eu vou pensando. Vai, acho que falando do coletivo primeiro, quando a gente foi reformular a metodologia que a gente usa, aí é bem nesse sentido, tem uma caixinha de ferramenta. Se perguntar, a gente já estudou sobre tudo. Design Sprint, Design Thinking, MVP, protótipo, todas essas até aquelas ferramentas, metodologias mais antigas, SWOT, que o pessoal usava, Chical, 5W2H. Chical do peixe, né? Espinho de peixe, tudo isso a gente conhece. Desde a faculdade a gente vem aprendendo e a gente vem fazendo curso sobre isso. Mas a gente adaptou a metodologia de novo, porque faz sentido. Como é que você sabe que faz sentido? É muito o que você falou. Primeiro você tem que entender a motivação da pessoa. Então, de novo, volta na pessoa. E como é que a gente descobre isso? Na nossa metodologia, a gente não fala o que é. Você tem que passar essa fase e tal. Não, é o princípio. Por que você vai fazer isso aqui primeiro? Por que você vai fazer depois? Então, a gente fala, a primeira coisa... Não sei, deve acontecer só com a Express, não acontece com mais ninguém. Já chega assim com a solução. Não, é só criar esse campo aqui pra mim. Não, é só me irrita. Ouvi uma ferramenta ali, isso é direto. Chega um vendedor lá, o cara oferece uma ferramenta, compra o cara ali na lábia, aí ele vem. Cara, o me dá um negócio assim que não é bom. Não é bom. E aí já chega assim, só que a pessoa não entende o problema. Aí o que acontece? Principalmente uma ferramenta, implementa, é linda, maravilhoso. O vendedor sabe vender, gente. Mostra que a ferramenta é perfeita. Aí você vai colocar lá, ninguém usa, tá pagando caro, não funciona. Por que não funciona? A ferramenta é ruim. Mas a gente teve casos lá até de software top 1 de mercado no Gartner. Que não funcionou. Não funcionou porque era a gente brinca um canhão para matar a formiga. Sim. Você não tem um processo maduro o suficiente para usar aquele tipo de ferramenta. Então e não por tem que não funciona, né? Além disso, você não sabe qual que é a dor. Tá bom, o que você queria resolver? Vamos começar por isso. Aí você encontra a motivação. O ser humano, ele é movido por duas coisas. Para tudo na vida. Dor ou prazer. Ou eu quero eliminar alguma coisa que me incomoda, ou eu quero ter prazer e me sentir bem com aquilo ali. Sim. Uma vez eu escutei uma pessoa falando isso, ela falou de escovar dente. Tem gente que não tem prazer em escovar dente. Mas por que escova? Porque não quer sentir a dor de dente, não quer ficar com um hálito ruim, ou não quer ter um problema depois, ter uma dor de cabeça danada para fazer. Ou seja, está sendo movido pela dor. Quando a gente começou a entender esse princípio, e a gente entendeu observando como as pessoas se comportavam quando a gente levava a metodologia. Tinha gente que não queria fazer de tal maneira, tinha gente que precisava fazer sozinho. Aí a gente começou a falar, opa, peraí, então para gerar motivação, eu preciso descobrir a dor dela. Quando eu descobrir a dor dela, como é que eu vou me vender, ou vender o processo que vai ajudar ela? Falando que eu vou sanar aquela dor. E aí, isso a gente começou a descobrir. E aí, isso depende muito da localidade. E o primeiro gatilho foi a gente mesmo, né? Quando a gente precisou fazer um projeto interno nosso, começamos a preencher a documentação, falando, nossa, mas isso aqui tá muito complexo, a gente tá exigindo do cara lá, a gente mesmo não tá conseguindo fazer. É muito burocrático. Aí, a partir daí, a gente repensou, falou, se tá ruim pra gente, imagina pra quem tá fazendo. Exato. E aí, dependendo da filial, a filial fala assim, a gente nem precisa falar, a gente percebe que é super engajada. Então, às vezes, para ela, reconhecimento. Falar assim, nossa, eu vou falar que vocês são a top 1. Isso motiva. Aí a gente pega nessa sensibilização. Para outras filiais, não importa o que está fazendo. Precisa ter o resultado ali, precisa reduzir o tempo que eles estão gastando com alguma coisa desnecessária. É entender. Você tem que ouvir, você tem que ir a campo. Não tem fórmula. Você tem que conhecer. E para o pessoal que você perguntou,
Aí eu volto no... Acho que a gente disse no comecinho, autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é um negócio maravilhoso. Aí eu não tô falando de coach, não tô falando... Tá, assim, eu acredito que faz muito sentido o que pregam. Isso vai desde religião, coach, escola, o que seja. Cara, se conecte com alguma coisa. Alguma coisa tem que te despertar e te conectar para que você consiga descobrir algo por você mesmo. Então, assim, é porque a gente brinca, você já dá aquela risadinha, porque a gente é cético para algumas coisas, de novo, para não colocar a gente numa caixinha. Posso só fazer uma contribuição? Porque você falou, para mim faz muito sentido. Hoje de manhã, fui na barbearia e tal. Acho muito chique, assim, quando eu consigo tirar um dia, sabe? Sei lá, 10h30 pra ficar na régua. Aí fui na barbearia e tal, e eu tava conversando com os meninos, né? Tipo, o barbeiro que a gente corta é literalmente nosso amigo mesmo, de dentro da nossa casa. E aí tava eu, o Rairon, né, que é meu barbeiro, e o Kevin, que também é um barbeiro lá da barbearia que a gente frequenta. Eu e o Tom. E aí a gente tava trocando ideia e tal, e aí o Kevin tava me contando um pouquinho sobre a religião dele. E era uma conversa que a gente nunca tinha tido, tipo, e a gente se conhece há anos, assim. E aí a gente tava conversando e tal sobre espiritualidade, e chegou uma hora que, tipo assim, a gente levou o papo para um lado que é, eu acho, palpite puro, tá? Não tem nenhuma base científica. Que a maioria das pessoas, por estar no piloto automático, né, por falar assim pra tudo, por, tipo, tá o tempo todo, tipo, nem prestando atenção no que tá rolando, chega uma hora que a gente perde essa capacidade de entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz sentido pra gente, o que não faz sentido pra gente, o que a gente tá disposto a aguentar no momento da vida que a gente tá, o que a gente quer pra gente no final daquele ano, no final daquele mês, ou no final daquele tri. E eu acho que é aí que a gente começa a perder um pouco da capacidade de criar o nosso próprio espaço. Quando vocês começaram, eu acho que, de novo, para vocês pode parecer automático, mas para mim tem uma grande lição ali nas primeiras falas de vocês, que é, não, eu criei o meu próprio espaço. A área de inovação e estratégia não chamava inovação e estratégia. Ela começou a se chamar porque a gente fez chamar inovação e estratégia. Acho que isso é muito do nosso dia a dia. Qual vai ser o próximo passo? A gente está sempre... É o lance de, tipo, resolver um problema criando um maior, de forma saudável, claro, mas dando o próximo passo, digamos assim. Só que como a maioria de nós, assim, a gente está no piloto automático, a gente não para prestar atenção no que está na nossa frente, a gente não consegue, porque a nossa cabeça não alcança esse lugar. Então a gente fica meio esse 60% mesmo, assim, sabe? Fica um pouco ansioso de como vai ser o amanhã. Nossa! Mas a gente tá... Então, tipo, mas era só para contribuir, porque tipo, fez tanto sentido para mim que eu lembrei dessa conversa hoje de manhã. Muito. Mas eu acho que um ponto legal também é o Ikigai, né? O Ikigai. Acho que é muito... A Ju fez um curso no Hacktown do ano passado, que depois ela explicou. Esse ano iremos pro Hacktown. Inclusive para dar uma moral ótimo. pra galera de Santa Rita. Nossa, Santa Rita, alô, Santa Rita. Alô, caravana. Mas a gente estaremos lá. Esse ano estaremos lá também. Mas os que o Lucas falou. Mas primeiro, só fechando o do autoconhecimento, que é o que você falou, até às vezes o burnout mesmo, ele vem disso. Eu já estive a ponto do burnout. Nós temos ansiedade, a gente trabalha isso. Não tô falando que ser workaholic é bom, que você tem prazer em trabalhar, vai ser workaholic. Não, equilíbrio é tudo. Mas quando você começa a descobrir que você gosta daquilo ou qual que é a sua motivação. Então, por exemplo, pra mim, já ouvi isso, é percepção de fora, gente. E a gente tem que aprender que a visão do outro é a visão do outro, até quando é sobre você. Muita gente falou porque eu gosto de me comunicar e tal, que eu gosto de holofote, gosto de confete, gosto de auê. Mas não. Na verdade, às vezes eu me sinto muito desconfortável e me sinto muito nervosa quando eu tô diante de câmera, com muito público para falar e tal. Mas eu tenho facilidade com aquilo, não quer dizer que seja confortável. Lógico. É isso aí. E eu comecei a descobrir que o que me gera motivação é o reconhecimento, mas o reconhecimento perante ao senso do pertencimento. Quando eu faço algo que eu acho que ele me dá um retorno de que foi significante para algo, para alguém, eu me sinto motivada, porque eu estou fazendo a diferença. E aí eu comecei a descobrir. Quando eu descobri isso, o meu trabalho que me deixa mais feliz, o que me gera motivação, é quando eu sei que eu estou fazendo isso. Então, isso a pessoa tem que fazer o autoconhecimento. Aí a gente brinca do coach aqui, mas é porque a gente já passou por várias experiências e a gente é meio cético. E eu descobri com o Jovem Nerd, no podcast Jovem Nerd, que existe o cético bom e o cético ruim. Mas é um cético bom, de questionar. Lógico, é isso mesmo, não é? E o que eu falei que as pessoas geram conexão, eu fiz um curso, por exemplo, de Enneagrama.
tá dentro de alguns das linhas de PNL, enfim. Não foi exatamente o curso, mas que o curso ele tocou em pontos, ou a linguagem dele, ou a pessoa que passou, fez tanto sentido pra mim e me fez perceber várias coisas a meu favor que eu gosto do Enneagrama. Total. Mas eu não gosto, por exemplo, de, às vezes, alguns tipos de metodologia do PNL, porque não me gera conexão. A forma como aquilo é transmitido pra mim não me deixa confortável e não me faz repensar na minha vida. Então é isso que as pessoas precisam descobrir. É por isso que as pessoas optam por uma religião ou outra, ou por uma filosofia ou outra filosofia. Por causa disso, elas precisam gerar conexão e precisa se descobrir. Aí você gera a sua motivação. A Ju falou de equilíbrio, Lucão. E uma pessoa que tá toda semana, tipo, trabalhando pra caramba durante a semana, farreando pra caramba no final de semana, tá em equilíbrio, vocês não acham? Ela tá no equilíbrio dela. É. Por que eu tô fazendo essa provocação? Porque pra mim equilíbrio não existe, velho. Eu não acho que existe esse lance, a vida pessoal, a vida profissional, pra mim é uma grande mentira. Sabe, tipo assim, quem busca isso eu acho que é legal, porque é bom que todo mundo vai fazer, a gente tá tirando dom de tudo. Tipo assim, não, real, tipo, de novo, não tem base científica nenhuma, é com base no que eu vivo, assim. Mas é uma lógica que, tipo assim, eu acho que esse lance, tipo assim, vida pessoal, vida profissional, tipo, não trabalhe tanto, aproveite seus dias. De verdade, assim, eu não romantizo isso, não. Eu acho que você escolhe, sabe? Tipo assim, eu acho que teve um momento da minha vida, principalmente ali, na época de faculdade, que eu não tava real, nem um pouco preocupado com o trabalho, tipo assim, o meu talento bastava e boa. Tipo, tava equilibrado, eu tava de um lado só, ali dando prioridade pra minha vida. Agora, o meu trabalho é a minha principal missão, digamos assim. Vai chegar uma hora que vai ser uma outra. Eu acho que é isso, é o momento. Você tem que se adaptar ali, que a gente falou. E aí eu ia te perguntar por conta, inclusive, de família. Tipo assim, porque, por exemplo, hoje a Mariana e o João, eles provavelmente eles sabem porque que o papai sai para trabalhar todo dia de manhã. Eles se envolvem, inclusive, já devem ter ido. E aí chega uma hora que, tipo assim, dentro de casa, a sua esposa e os seus filhos, eles entendem que você está saindo de casa todos os dias para fazer com que o impacto aconteça no trabalho que você está realizando. E aí, por mais que em alguns finais de semana você não esteja completo dentro de casa, eles entendem porque isso é também por eles. E eu tô puxando esse assunto porque, tipo, eu acho que a maioria de nós, seja com família, com qualquer outro objetivo que a gente tenha na nossa vida, chega uma hora que a gente se perde também, em tentar achar o equilíbrio. Eu acredito mais em harmonia, sabe? Que de um lado, de vez em quando, vai estar meio capenga, pro outro tá bem. E o contrário também, porque acho que não dá pra fazer tudo. Acho que o ponto é justamente esse, é saber pesar. Porque tem horas que realmente o dia ali vai te consumir tanto, você vai ter que prolongar mais um pouquinho, e aí você vai chegar, não vai ter tempo ali pra brincar com a criança, pra dar atenção pra esposa. Só que depois, no outro dia, talvez você consiga compensar, ou na outra semana, igual acontece da gente viajar alguns dias, aí passa uns dias fora de casa. Eles sentem falta, mas acaba que você consegue depois ir compensando. Depois chega férias, é o momento, é realmente você se equilibrar dentro do que você faz no trabalho, e depois você ter o tempo para você conviver com a sua família e fazer as coisas que você gosta, não sua família também. Você pode, vou lá mexer nas minhas ferramentas, vou jogar meu videogame, jogar o FIFA. É isso. Não, pra mim é isso. Faz muito sentido. O quanto a trilha te ajuda, assim, a ser, inclusive, uma pessoa mais completa? Como é que você encaixa todos esses hobbies que você tem pra ser uma Juliana mais integral, no sentido de inteira? Olha, é muito difícil, igual você falou. Eu tenho uma tatuagem aqui e ela é um tsuru pendurado no cordão dos chakras. E o quê? Um tsuru. O que é tsuru? Tsuru é um pássaro japonês. A tatuagem tem em origami, porque no meu casamento nós dobramos 1000 tsurus pra fazer uma cortina. Coisa linda. Que da hora, eu quero ver essa foto depois. Vou te mostrar, tem ela aqui. E pendurado no cordão dos chakras, justamente porque era essa a busca do equilíbrio. Só que é uma busca que ela não tem fim. Então, assim, essa trilha, eu vou trilhar eternamente, não vou achar. Aí eu aprendi justamente isso que o Lucas falou. Momentos, aí você começa a falar pra você, é uma fase. E a gente tem que respeitar essas fases, porque essas fases me fazem ser quem eu sou. Se eu não chego ao meu extremo, se eu não me permito, igual tá acontecendo, eu falo que assim, esse ano, vou dizer assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida igual eu tô trabalhando agora. Tem cerca de 1 mês e meio, 2 meses,
que eu tô virando fim de semana e à noite eu já não sei mais o que é o horário de trabalhar, o que é o horário social. Mas eu não falo pra mim, eu vou continuar isso pra sempre. Eu tô entendendo que é uma fase e eu tô me permitindo passar por ela, mesmo cansado, porque ela vai modelar quem eu sou, ela vai me fazer descobrir até onde eu posso chegar e onde eu tenho que frear e falar, agora não, chega, eu tenho que voltar. Ou ela vai me permitir descobrir sentimentos novos e eu poder trabalhar com eles. Eu tô conseguindo ser até mais empática e trabalhar com a diversidade do time, mas sabendo também que eu preciso dessa empatia das outras pessoas para saber meu momento. Então, assim, a trilha que eu vou criando é respeitar os momentos e as fases, igual o Lucas falou. E a gente fala isso muito, a gente ouviu isso uma vez numa palestra e a gente até deixou, acho que tinha deixado uns 3 meses escrito no vidro da nossa sala, que às vezes a jornada ela é mais emocionante, te gera mais aprendizados do que o resultado final. Eu fiz uma viagem ao Peru e ela é inesquecível, foi com as minhas amigas e a gente fez uma trilha, que é uma trilha para você ver a Laguna 69, lá na cidade e passava pela Huamantai, esqueci o nome da cidade lá do Peru. Huaraz. Em Huaraz tem essa trilha. É uma trilha muito pesada. A gente levou cerca de 3 horas no processo e quando chegou assim, a vista é deslumbrante. Só que o que fica mais marcado pra gente, que a gente lembra até hoje? A subida. E depois como a gente desceu. Porque chegava no final, a gente estava escalando. E eu aprendi muito comigo mesmo, até com falhas. Nós estávamos em 3 e eu queria descobrir o meu limite. Eu queria sentir a minha liberdade, porque eu estava muito imersa no trabalho. E eu acabei disparando a andar. E eu fui muito sozinha. Quando eu virei para trás num determinado momento, eu vi que as 2 amigas não estavam. E eu me senti culpada porque eu não estava acompanhando elas. Então eu retornei o caminho e depois elas até contaram. Falei assim, nossa, fiquei muito chateada porque você deixou a gente aqui. Mas olha pra você ver a percepção dos 2 lados. Lógico. Eu tava numa outra vibe e depois parei pra pensar que elas poderiam estar assim. E eu fui ver, uma delas estavam com dificuldade de subir. Então a gente se ajudou. Vocês estavam em quantas? Nessa viagem, nessa trilha específica, em 3. Entendi. A viagem nós fomos em 5, depois foi mais uma amiga e meu marido, a gente fechou a viagem em 7. Mas nessa subida, a gente voltou, uma colocou a mochila dela, então tava carregando 2 mochilas, a gente ajudando a empurrar. E assim, foi tão, nossa, assim, emocionante mesmo, todo o processo que a gente chegou lá, a gente começou a chorar. Não só por ver, por ter chegado, mas assim, conseguir. E olha a jornada que eu fiz. Então é muito isso. A trilha que a gente vai montando é você respeitar os seus momentos, os seus aprendizados, o seu processo. Porque tudo passa nessa vida. Seja bom, seja ruim. Tudo passa. Mas o que você mantém pro resto da vida é o aprendizado que você tem. Que foda. Profundo pra caramba. Eu gastei toda aquela coisa sem falar mais nada. Deixa eu. A gente tá chegando no fim. Deixa eu puxar um outro assunto. Essa semana, caramba, você me fez pensar uma porrada de coisa. Essa semana a gente tava na segunda-feira lá na MGM. E o que rola? Lá eles têm uma academia de líderes que é pra galera da fábrica, que são os primeiros líderes ali hierárquicos que eles têm. Que são supervisores das fábricas. Então, na maioria das vezes, é uma galera que, tipo assim, é muito sábia, é muito inteligente, mas aprendeu a fazer o trabalho na técnica, né? Então, tipo assim, é muito bom furando porta, é muito bom fazendo fechadura e tal. E na maioria das vezes, eles têm que aprender a lidar com pessoas quando eles se transformam em líderes. Então, é um desafio, assim, que o Tom é apaixonado, assim, eu amo também, mas do Tom brilha o olho, assim. Porque é muito legal mesmo, uma galera que sabe quando você olha e fala, não, eu realmente preciso ouvir os moleques, assim, eu preciso ouvir os meninos. E é muito legal. E é tipo assim, sabe, tem idade pra ser minha mãe, aí um tem idade pra ser meu pai, aí, tipo, muito legal. Aí beleza, a gente faz lá e tal. E aí outra, tipo, a gente sai de Varginha, né? Então a gente sai de Varginha à noite e a gente vai pra Monsenhor Paulo, que, tipo, pra quem não é daqui, dá uma distância ali do quê? Então, uns 50 minutos? Eu fui lá na MGM. Vai dar uns 50 minutos, assim. Fui lá com o Pedro Leonardo. Isso. E aí a gente vai obrigado, Ju. E aí a gente vai à noite. Então, tipo assim, a gente vai e volta e a gente chega aqui, sei lá, tem dia que a gente para na porta de casa pra trocar ideia 10 horas da noite. Beleza, experiência assim, muito legal, mas depois de um dia inteiro de trabalho, cansativo.
Aí fizemos isso e tal, aí nessa segunda, eu esqueci o nome da mulher, velho. Eu me senti muito culpado, porque eu fiz esse post também, eu não lembro o nome dela, eu lembro o nome da filha dela. Ela chegou em mim, assim, toda bonitinha, assim, sabe, meio sem graça e tal. Ela falou assim, eu queria muito, muito te falar uma coisa. Eu falei, claro, pode falar e tal. Ela falou assim, na semana passada, que tinha sido a primeira vez, eu cheguei em casa e contei pra minha filha, de 5 anos, que é a Isabelle, de você. Eu falei, a mamãe conheceu uma pessoa muito legal no trabalho, que você ia amar conhecer, você ia aprender um monte de coisa e tal. E aí, tipo, ela queria muito vir hoje. Eu tô quase chorando. Ela queria muito vir hoje. Ela falou, tipo, eu queria ter trazido ela e tal, mas eu sabia que não podia. Aí, tipo, ela toda sem graça, falou, mas eu posso tirar uma foto com você? Porque hoje eu vou conversar com ela à noite de novo sobre os aprendizados desse encontro. Aí, tipo assim, enquanto você foi falando, isso me veio na cabeça, porque, tipo, tem uma coisa que sempre me ajudou, velho. Independente do lugar que eu tô e da posição que eu ocupo. Que é, tipo assim, antes de ser interessante, ser interessado, assim, sabe? Uhum. Antes de, tipo, sei lá, querer alcançar qualquer coisa, tá disposto a... É porque eu tento não ser tão workaholic quanto a gente é, mas, tipo assim, antes de querer conquistar qualquer coisa, tipo assim, trabalhar para aquilo, sabe? Me doar de verdade. Porque independentemente de para quem eu tô falando, tipo assim, o que eu consegui, graças ao bom Deus, fazer com essas pessoas lá, foi a mesma coisa que eu fazia como auxiliar de farmácia, como vendedor de rádio, que é, tipo assim, dar um pouquinho do que eu acredito, sabe? Tipo, pro mundo, assim, com a energia que eu acho que deve sair, que eu tento sempre ser boa, assim, que seja boa, sabe? Para que as pessoas saiam melhores dos contatos que elas têm comigo do que elas entraram. E aí isso ficou muito na minha cabeça, porque eu acho que, tipo assim, inovação tem um lado que é metodológico, que é tático, que é didático. Isso aprende, velho. Sabe? Tipo assim, as pessoas são capazes. Todos nós somos, sabe? Não existe, inclusive no ambiente corporativo, uma cultura mais elitista do que a outra. Isso é uma mentira. Tipo, isso todo é uma mundo... coisa que eu acho que foi você que falou pra mim uma vez, ficou gravado, a questão da criatividade. Todo mundo acha que criatividade é um dom. Não é, velho. Mas você consegue trabalhar com ferramentas, deixar todo mundo ser criativo. Não é um dom que você nasce com a criatividade. E sabe uma frase que eu vi num filme, Lucão? Tipo assim, domingo à noite. É que de vez em quando eu sou meio romântico. Gente. Então, eu assistindo um filme chamado Really Love. Muito bom, inclusive. E aí o cara, tipo assim, um dos personagens principais, ele é pintor, né? Ele é artista, plástico. E aí ele fala uma frase que é maravilhosa. Ele fala assim, cara, a gente acha que a arte, assim como o ambiente corporativo é só para uma elite, essa elite que a gente aprendeu, né? A chamar de elite, que no fim das contas não representa tanto assim a palavra. Mas não, velho. Todos nós somos capazes de criar coisas do zero todo santo dia. E é o que a gente faz, no fim das contas, no nosso trabalho. E por que eu tô puxando esse assunto? Tipo, o quanto tem de vocês no trabalho que vocês realizam, sabe? Tipo, o quanto tem do Valdir, o quanto tem da Maristela, né, sua esposa? O quanto tem do João, o quanto tem da Mariana, sabe? O quanto vocês colocam de vocês, assim, no trabalho? E aí a minha pergunta é, o quanto vocês conseguem fazer com que essa imposição da identidade de vocês empolgue outras pessoas? Faz sentido? Faz, nossa, muito. Faz sentido, mas é bem profundo também. O quanto vocês conseguem... Eu acho que é muita coisa, tipo assim, o departamento de estratégia e inovação, principalmente, eu acho que tem muito disso que você falou, de mim, da Ju, das nossas famílias. Sim. Porque a gente viu aquilo ali desde o começo e a gente começou a construir aquilo ali com um pouquinho de cada um. A gente falou, acho que isso aqui dá certo, isso aqui não dá, testa isso, testa aquilo. Porque, no final das contas, a empresa tem que entender que a gente vai acertar muito, mas a gente vai aprender também. Aí eu nem falo errar, é aprender. Porque pode ser que aquilo ali não deu certo, mas eu aprendi que aquilo ali é o jeito errado de fazer. E aí, a partir disso, a gente vai para um caminho certo. Nossa, a estratégia de inovação é muito nossa. Assim, eu tenho muito orgulho de falar que ela foi construída por mim e por Lucas. E não só nosso também, até um pouquinho de cada pessoa que foi passando ali, porque a gente foi aprendendo também. Se hoje eu estou ali na supervisão, ajudando a gerência, um pouco disso a gente foi aprendendo com quem estava ali no nosso entorno. Todo o time vai agregando ali. Cada um que passa vai te agregando um pouquinho. E a gente tem lembranças muito positivas de todo mundo que passou. De todo mundo. E hoje, do jeito que o departamento tá, para ele crescer, é muito por causa das nossas meninas. A gente fala que é nossas meninas, você viu que é muito... Hoje são quantas? Hoje nós estamos com mais 4. É a Sandy... A Tamires, a Milena e a Isabelle. A Milena é aquela que foi brava, que eu esqueço o nome dela sempre, né?
Tadinha. Mas ela não é tão brava assim mais. Ela Mas ela botou medo na gente aqui, dizer que ela Aí, Mia, aí, ó, tá pegando a fama da Fiona. Elas vão escutar, hein? Elas vão escutar isso depois. Não, mas a Sandy, a Mia, a Tatá e a Isa, assim, são excepcionais. Então, se hoje a gente vai dar um salto maior, vai ser muito por causa delas. E é muito do que você falou, acho que a gente constrói relações, né? E a gente tem muito, eu tenho muito do meu marido lá, o Lucas tem muito da Maristela. O Valdir, assim, ele é uma pessoa muito diferente em perfil de mim. Então ele sempre foi mais calmo, mais focado, eu aprendi muita coisa com ele. E cada vez que Lucas e eu, a gente chorava, a gente... de novo, a gente tá aqui desmistificando, não é glamour, não. Não existe isso. Então, assim, cada vez é muito legal, eu sempre deixo isso muito claro, tipo assim, as melhores coisas acontecem com quem trabalha com o perfil de trabalho que a gente trabalha. Só pra dar um exemplo bobo, desculpa a gente interromper, que você tava falando super bonitinho do Valdir. A gente vai acabar esse evento aqui, essa gravação, tem evento, é bonitinho, vamos pagar de bonito. Tirar foto, evento no terraço, tomar uma também, que todo mundo é filho de Deus aqui. Então, tipo, teremos. Hoje eu sou motorista da roda. Então, assim, sabe, tipo, é legal. Mas isso que a Ju falou é importante. Mas não é gostosinho o tempo todo. Quantas vezes eu cheguei em casa e na cabeça da Maristela. E ela escutando ali, desabafo e tal. E aí ela fala, por que você não faz isso, faz aquilo? Acaba que vira um conselheiro mesmo. Sim. Então, assim, a gente não é nada também sem as nossas famílias, as pessoas que nos apoiam. Então, tem. E não adianta, cara. Nós não somos robôs. Eu já tentei fazer isso, tá? Não dá certo. Fazer massa, reservar. É tudo nós. Porque se você não coloca humanidade ali, vai passar a falsidade. Você está construindo uma coisa que não é sua. Ali a gente está construindo algo que é nosso. Senão é aquilo que a gente falou, não tem um senso de pertencimento. Não, eu pertenço, o Lucas pertence, as meninas pertencem, porque nós somos e nós colocamos. É quase um umbuto, né? Muito bom. E acaba que, assim, uma coisa que a gente quer desmistificar agora é que a nossa área, ela chama estratégia de inovação. Mas a inovação não é a nossa área. É isso aí. A inovação, ela tem que estar na empresa. A gente quer que a nossa área agora seja uma aceleradora das outras pessoas na empresa. É o que a Ju falou, a inovação está na pessoa. Então, se a gente puder levar um pouquinho de inovação para cada um e eles retornem com a inovação para a empresa, a nossa área deu certo. Olha que bonitinho, nós falamos agora, planejamento estratégico do ano passado foi top. A gente remodelou toda a marca no nosso departamento de estratégia de inovação. Não, por isso que tem que lançar mesmo. Tudo isso aí que você me contou, não escuta o Lucas, não. E aí a gente... Vai lançar o Instagram. Tudo. Exato. E como também eu tenho o pezinho... vai sim. Como eu tenho também o pezinho em marketing, a gente aprende, tem que fazer o marketing pessoal e as coisas, como é que você passa a mensagem e o sentido que tem por trás daquilo ali, né? Sim. O propósito. Quando a gente criou, agora a gente tem o símbolo da abelhinha e tal. Foi muito da missão de Santa Catarina que a gente foi, conheceu os lugares incríveis. Isso a gente trouxe muita coisa de lá. Saudades também, Santa Catarina, né? Saudades. Joinville, Floripa. Saudades Florianópolis. Cara, depois eu conto pra vocês em off. Eu e Tom, a gente teve experiência em Florianópolis no ano passado, que eu vou te falar um negócio. Eu tive experiência em o que acontece em Florianópolis fica em Florianópolis. Mas, perdi. Mas a gente aprendeu. Da abelhinha. A gente trouxe, a gente fez a abelhinha, mas por quê? A gente voltou muito com esse contexto de que não somos sozinhos, que a inovação não é centralizada numa área de todo mundo. E aí a gente tem o conceito de comunidades, de ecossistema e da gente polinizar a inovação, como as abelhinhas levam pólen e fazem toda a diferença. Então, assim, elas são pequenos atores que estão ali jogando o pólen de pouquinho em pouquinho. A área de inovação não é nova, né? Ela fomenta a inovação para toda a empresa. Cara, esse é o nosso propósito de vida agora. Muito bom, velho. Tô muito, muito feliz, real. Tipo, a gente fez muita questão de fazer esse episódio hoje, mesmo correndo pra caramba, com o lançamento da empresa nova e tal. Mas, porque a gente sabia o quanto vocês iam conseguir deixar pra gente. É um projeto que ainda tá muito no início, facilitadores. A gente sempre fala isso, né? A versão B2B dele, a versão in company, ela funciona. Ela tá testada, aprovada, tá com vocês, tá com, eu sempre esqueço, Rede Nova, Diretriz, Session Group, Pavicam, Unis, uma galera. Mas a versão
consumidor final, né, se a gente for falar assim, a versão, o impacto que a gente quer gerar para a sociedade toda, ela tá bem no iniciozinho, assim. E esse podcast, ele é um passo, sabe? Ele é um tijolinho dentro dessa construção que a gente tá tentando fazer. Muito legal. E a gente sabia que, tipo assim, fazer com vocês ia ser muito importante nesse início. Pra gente se energizar, pra gente empolgar a galera que tá com a gente nesse início, que ainda é pequenininha, mas super engajada. Então, tipo, obrigado mesmo, assim, por terem vindo mais cedo, por terem se parado um tempo. Só queria que vocês fechassem agora dizendo, tipo assim, qual que é o futuro de vocês? Já que a missão do facilitador de inovação é construir futuros, qual que é o de vocês? O que vocês querem ser quando crescer, assim? Eu acho que o futuro é isso que a gente falou aqui. Eu acho que é a gente conseguir descentralizar a inovação da empresa. Para mim é isso. Em relação à empresa, o futuro é esse. A área de inovação ser um fomento para as outras áreas. Maravilha. E que a gente leve um pouquinho da inovação para cada um. Exato. Eu acho que, assim, lógico que a gente almeja cargos, a gente quer continuar crescendo, obviamente, mas não só isso. Eu acho que aquilo que a gente falou de motivação, a gente quer deixar um legado. Sabe aquilo de, às vezes, daqui 5, 10 anos, talvez eu não esteja mais na empresa, por qualquer motivo, mas fala assim, nossa, a Juliana passou lá, ela construiu isso aqui com o Lucas, eles fizeram isso aqui. Você saber que você conseguiu, de alguma forma, criar uma mudança positiva onde você estava, sabe? E agora, partindo mais pro desglamurar, né? Tirar o... Sim, o glamour. O glamour da coisa. Eu quero ter mais tempo, eu quero descansar. Eu espero que eu esteja trabalhando de forma mais estratégica, com mais abelhinhas polinizando. Exato. Para que a gente consiga aí ter o nosso descanso merecido, porque, ó... Com certeza. Muito suor. Maravilha. É a nossa missão também ajudar vocês com isso. Tá chegando no fim. Obrigado, Wellington, Morena. Morena tá debutando atrás das câmeras. Palmas pra Morena. Muito bom, Morena. Muito bom, Morena. Eu também tô debutando em podcast. Palmas pro Lucas também, só pra dar uma moral. Quero participar mais. Gostei do papo. Bom, né? Bacana demais. Muito gente, bom. o Lucas e o Lucas estão falante. Eu tô assim, o Lucas vai ficar deixando eu falar nesse podcast todo. O Lucas tem que falar. Adorei. O Lucas desengajou a falar. Não, muito mais é porque a gente é parceiro, né? Ajuda pra caramba. Tranquilo. Muito bom. Mas foi muito bom. É a função do Facilitadores, ajudar vocês a descentralizar esse projeto. Facilitadores da Expresso Nepomuceno, ele nasce com essa missão, né, de fazer com que tenhamos mais abelhinhas, formar mais facilitadores, mais líderes de inovação, para que a gente continue mudando comportamento, para que a gente continue conhecendo metodologias mais atuais, contextuais e pragmáticas e objetivas, mas principalmente para que a gente gere aprendizado nessa trilha que é a construção da inovação de vocês. Muito obrigado de novo, ficamos por aqui. Até o próximo. Um baita prazer, cara. Sempre chama. A gente... Desde a gente, vocês sabem, são 1, 2, 3. Você chama, a gente vai, bora. Até o próximo. Obrigada. O que você quer?